Mateus capítulo 24, do versículo 15 até o versículo 28. É o texto que nós continuaremos a estudar essa semana. Fizemos na semana passada os primeiros 14 versículos e agora nós vamos avançar um pouco mais no estudo desse sermão, que é um sermão escatológico do Senhor Jesus, que ele proferiu de forma profética aos seus discípulos para nos ensinar a nos comportar de maneira adequada nesses tempos difíceis e nesses tempos em que enfrentamos muitas coisas que já foram profetizadas por Jesus, muitas circunstâncias e muitos desafios para os quais o Senhor Jesus nos preparou. Mateus capítulo 24, do versículo 15 até o versículo 28, quem nos acompanha pelo vídeo no YouTube, por favor, também faça a leitura. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, nos ajude a compreender a Tua santa palavra, e que o entendimento dela, ó Deus, traga para nós novos comportamentos, novas atitudes, e que aquilo, ó Deus, que muitas vezes protelamos por falta, ó Deus, de entendimento dos tempos, das épocas e da Tua palavra, que o Senhor nos ajude hoje, ó Deus, a tomar atitudes que realmente sejam responsáveis, que sejam sábias, ó Deus, e que sejam atitudes boas para a nossa vida, para a nossa família, para os que estão convivendo conosco nesses dias difíceis, e que ainda são, ó Deus, dias que antecedem coisas que são mais difíceis ainda, como nos revela a Tua palavra. Enfim, ó Deus, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra ao nosso coração e nos ilumine, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para lembrarmos da semana passada, o Senhor Jesus saiu do templo, onde ele teve um grande embate com os escribas e os fariseus. Quando ele saiu, os discípulos meio que tentando mudar o assunto e trazer algum tipo de leveza naquele dia que tinha sido tão pesado e tão difícil, eles começaram a admirar as construções, as pedras das construções do templo. Um templo novinho em folha, construído por Herodes naqueles dias, recuperando assim aquele templo que havia sido destruído no período interbíblico, que era algo parecido com o templo construído por Salomão. Embora na sua glória, de maneira alguma se aproximasse daquilo que tinha sido o passado daquele templo. Jesus, vendo a admiração deles, respondeu, não ficará aqui pedra sobre pedra. E eles não entenderam muito bem o que Jesus estava falando. Algumas horas mais tarde, sobre o monte, quando eles estavam com o Senhor Jesus, eles fizeram duas perguntas para Jesus, e eles disseram assim, mestre,
quando é que estas coisas que o Senhor acabou de falar vão acontecer? Ou seja, quando é que esse templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra? Essa foi a primeira pergunta. A segunda é, quais os sinais que haverão de anteceder estes acontecimentos? E então o Senhor Jesus começa a falar aos discípulos, instruindo-os a respeito do futuro, a respeito de como eles deveriam se comportar diante do que estava por vir. E nesse alerta que Jesus faz, nós vimos na primeira parte, que Jesus fala como que a igreja, como que aqueles discípulos deveriam se comportar, nesse período que é o período que está entre a primeira vinda do Senhor Jesus, ou seja, aqueles dias e a sua ascensão, até o dia em que o Senhor Jesus voltaria sobre as nuvens com poder e glória. Esse período que nós conhecemos, porque estamos vivendo nele, o Senhor Jesus chamou esse período de últimos dias. E nós vimos na semana passada como devemos nos comportar nos últimos dias. Não devemos ficar tentando marcar datas para a vinda do Senhor Jesus, mas devemos sim cuidar da nossa vida para que estejamos preparados para quando o Senhor Jesus voltar. Devemos também tomar cuidado, porque esses dias são dias de falsos cristos, são dias de apostasia, de esfriamento do amor, esses dias são dias de grande turbulência sobre a terra, e uma tribulação que começou desde o princípio por causa do pecado dos homens, que se avolumou quando Cristo veio, e especialmente quando o Evangelho começou a ser pregado pelos apóstolos, e o primeiro século foi um século terrível, de muita morte de cristãos, de muita perseguição, de muitos mártires, e houve uma tribulação tremenda naqueles dias, mas aquelas tribulações não ficaram estanques no primeiro século, mas de lá para cá a perseguição contra os cristãos, ela vem aumentando, e de tempo em tempo ela vai mudando de formato, mas essa perseguição nunca parou. E a tribulação da qual a Bíblia fala, essa tribulação nunca terminou, muito pelo contrário, ela vai aumentando. E ela vai mudando de forma e vai ficando cada vez mais violenta, e quando eu falo violenta, eu não estou dizendo no sentido físico da coisa, embora ela é violenta no sentido físico, mas violenta no sentido de derrubar, de machucar, de desconfigurar a igreja do Senhor Jesus. E por isso, muitas vezes, essa violência vem disfarçada de sutilezas, vem disfarçada de sincretismo religioso, vem disfarçada de combate à verdade e de desqualificação da verdade, de tal maneira que as pessoas vivam um relativismo moral e um relativismo que coloca o cristão longe de Cristo, longe da Bíblia e longe da verdade. E faz tantas vítimas como o martírio fazia lá no primeiro século. Com uma diferença: aqueles que eram martirizados no primeiro século, eles tombavam nas arenas cantando, glorificando e exaltando o nome de Deus. Aqueles que são vítimas do sincretismo religioso do nosso tempo, que são vítimas da aculturação, que são vítimas do secularismo dentro da igreja, eles tombam abandonando a fé. E a perseguição à igreja de Cristo, ao pensamento e aos valores cristãos, essa perseguição nunca diminuiu. E a tribulação nunca diminuiu, ela só aumentou. E precisamente no nosso tempo, e nós terminamos nesse ponto na semana passada, no nosso tempo ainda existe perseguição física e perseguição cruel contra cristãos. No ano passado, pelo menos 120 pessoas foram assassinadas dentro de uma igreja, e as mídias do mundo noticiaram isso da seguinte maneira: alguns adoradores da Páscoa foram assassinados enquanto ofereciam as suas adorações. Por que a mídia não disse: entraram numa igreja de cristãos e simplesmente os assassinaram porque eles creem em Deus, porque eles creem em Cristo Jesus? Porque a mídia, ela tem uma maneira muito sutil de esconder a verdade. E uma das formas em que todas as mídias, elas se valem para esconder a verdade, é não citando nem sequer o nome. E a palavra menos citada em qualquer rede de comunicação de hoje é a palavra cristão, ou a palavra Cristo, ou a palavra Jesus. Você não vai ouvir isso no Jornal Nacional, você não vai ouvir isso numa novela, você não vai ouvir isso num filme, você não vai ouvir isso numa série, porque este mundo está em guerra contra o Senhor.
E diferente do que muitos crentes pensam, que nós vivemos numa época em que nós temos liberdade religiosa, nós não temos liberdade religiosa. Experimente entrar dentro das universidades federais do nosso país e comece a falar sobre Jesus, e pregue abertamente e defenda princípios das Escrituras dentro destas universidades federais, as daqui da cidade. Vá lá falar a respeito do que a Bíblia diz sobre casamento, do que a Bíblia diz sobre filhos. Fale lá a respeito do que é uma família segundo o conceito bíblico, e você vai ver se existe ou não existe perseguição aos cristãos. Essa é a realidade do nosso tempo, e Jesus nos alertou sobre isso. Os últimos dias, que é esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, é um período de perseguição, é um período de apostasia, é um período de combate à verdade do Evangelho. Nós falamos sobre isso e falamos que a igreja precisa estar alerta. Agora hoje, para nós entendermos o segundo ponto do Senhor Jesus, nesta mensagem escatológica, que o Senhor Jesus mesmo dá um título para ela, ele vai falar sobre a grande tribulação. Para nós entendermos esse período, que você já deve ter ouvido em algum momento, alguém falando de escatologia, alguém falando, olha, cuidado com a grande tribulação, ou alguém vai passar pela grande tribulação, ou equivocadamente, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Alguma coisa você já ouviu sobre a grande tribulação. Mas para entender o que Jesus está ensinando sobre a grande tribulação, o ponto fundamental para nós é entendermos o que ele diz nesse versículo 15, especialmente o que significa uma expressão que vai aparecer aí neste versículo. Veja novamente, eu vou fazer a leitura deste versículo para que você pense sobre isso. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O próprio Senhor Jesus está dizendo, essa é a chave para interpretar esse assunto e essa época chamada grande tribulação. É entender quem é essa figura que o Senhor Jesus descreve aí como o abominável da desolação. E para a gente entender, a gente tem que fazer exatamente o que Jesus fez nesse texto. Jesus voltou e citou o profeta Daniel e disse, o profeta Daniel já esclareceu vocês sobre isso. Se você voltar no Antigo Testamento, você vai encontrar um livro, que é o livro do profeta Daniel. Esse livro tem uma primeira parte, que é uma parte autobiográfica, contando a vida de Daniel na Babilônia. E depois, a partir do capítulo 6, da segunda parte do capítulo 6, você vai ter um conjunto de mensagens proféticas, que falam a respeito do futuro de Israel e exatamente aquilo que Daniel profetiza que aconteceria com a nação de Israel no período entre o que Daniel estava profetizando, que era aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Nesse período em que Daniel estava profetizando, Daniel falou a respeito do que aconteceria na política nacional e da política daquela região da Palestina. E com mínimos detalhes, Daniel profetiza os acontecimentos, inclusive políticos daquela região. E dentro dessas profecias, Daniel vai falar sobre a abominação e desolação que haveria de vir sobre aquele lugar, sobre aquela terra, sobre a terra de Israel. Essas profecias, eu aconselho você que você faça a leitura. Além de ser uma aula de história, porque quando você cruza as informações que Daniel nos dá, pelo menos 400 anos antes desses acontecimentos, e depois você lê um livro de história, você vai ver como que Daniel pôde fazer isso, somente inspirado pelo Espírito de Deus. Mas eu quero citar 3 versículos nos quais Daniel faz referência ao que estava por vir. Primeiramente, eu quero citar o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, onde Daniel diz assim: ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel está dizendo, haverá um governo que vai fazer isso, ele vai assolar essa terra, ele vai trazer através das suas abominações, através dos seus atos, grande assolação sobre Israel.
O outro versículo está no capítulo 11, no versículo 31, quando ele diz: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E novamente ele faz referência a essas mesmas palavras que Jesus citou, fazendo referência a um líder que traria grande desolação e grande destruição sobre a nação de Israel. Mas ainda continua no capítulo 12, versículo 11, ele diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Ou seja, a respeito do que Daniel estava falando, e que Jesus faz referência usando esse termo, o abominável da desolação. Daniel estava falando sobre algo que aconteceria, um evento político, de alguém que se colocaria no centro da nação, do povo de Deus, e faria com que acontecesse abominações, e traria grande desolação ao povo de Deus. E isso aconteceu 167 anos antes do nascimento de Jesus, através de uma figura nefasta chamada Antíoco Epifânio IV. Como que essa figura surgiu? Eu vou resumir a história para você. Quando Daniel fez essa profecia, Daniel profetizou isso 350 anos antes de Antíoco Epifânio surgir no cenário mundial. Quando Daniel fez essa profecia, ele estava na corte de Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor veio um outro imperador, o imperador Belsazar. Depois do imperador Belsazar veio o imperador Ciro. Depois do imperador Ciro veio o imperador Dario. E depois dele veio um que vocês vão conhecer melhor. Veio o grande Alexandre, ou Alexandre o grande, imperador grego, que dominou o mundo durante um grande período. Depois que Alexandre o Grande morreu, sobraram 4 generais que dividiram o Império Grego. Esses 4 generais fizeram guerra entre si, e 2 deles apenas permaneceram. Um deles dominou toda a parte superior, a Ásia Menor e a Macedônia, e esse império foi chamado de Império dos Seleucos. Um outro desses generais venceu e dominou a parte de baixo, a parte que pega abaixo da Palestina todo o Egito e aquela parte lá do fértil do Nilo. Esse homem que dominou ali, e esse império, foi chamado de Império Ptolomaico. E durante um período de pelo menos 300 anos antes de Cristo, os ptolomaicos faziam guerra contra os seleucos. E quando chegou no segundo século antes de Cristo, os seleucos prevaleceram sobre os ptolomaicos. E de entre os seleucos, da descendência desses líderes, surgiu o Antíoco Epifânio IV, que veio governar especialmente em Israel, que estava debaixo do domínio dos seleucos. E quando ele veio dominar Israel, ele tinha como um objetivo dele, uma obsessão, acabar com toda a tradição dos judeus. Ele queria acabar com a adoração dos judeus, ele queria acabar com a fé dos judeus, ele queria acabar com todo tipo de cerimonial que os judeus praticavam a Deus. E ele foi tentando destruir isso através de leis, através de ordens, através de atos truculentos e violentos. Ele erigiu em Israel um templo ao deus Zeus. Lembra que ele tem origem grega. E ele erigiu esse templo a esse ídolo Zeus, mas o povo não adorava o Deus dele. E então ele decidiu profanar o templo, ou pelo menos os escombros do templo, que era o templo dos judeus. E ele então foi lá e saqueou o templo, ele tirou muitos objetos de dentro do templo, ele entrou no templo com uma porca, que para o judeu é um animal impuro, e ele faz um sacrifício desse animal sobre o altar, para que os judeus não quisessem mais oferecer sacrifício ali, por causa de ser algo impuro. É isso que o povo de Israel entendeu como sendo uma abominação desoladora. Então aquilo que Daniel profetizou aconteceu 167 anos antes de Cristo, lá em Israel. E esse Antíoco Epifânio IV, ele foi vencido por uma revolta que ficou conhecida como a revolta dos Macabeus. Um velho sacerdote já idoso chamado Jonatas Macabeus, ele começou um movimento de resistência contra esse Antíoco Epifânio IV,
e junto com eles se reuniram outros sacerdotes, e o povo se encorajou, e eles tomaram força, e essa revolta ficou conhecida como revolta dos Macabeus. Eles conseguiram expulsar Antíoco Epifânio de lá, tirar os Seleucos de lá, e Israel teve uma certa tranquilidade até que chegasse o Império Romano. Então, quando Jesus fala, olha, quem entenda, leia, quem leia, entenda, perdão. Quando Jesus disse isso, Jesus está fazendo com que o povo fizesse um exercício de memória da história deles. Quando vier o abominável da desolação, vocês sabem o que significa isso? É quando alguém que faz total oposição a Deus, assume um lugar de poder e de autoridade sobre a nação do povo de Deus. Isso já tinha acontecido. Agora, Jesus vai fazer uma referência ao que estava por vir, porque estava por vir algo semelhante a isso. E novamente nós vamos para a história, e a história vai mostrar que no ano 67 depois de Cristo, um general chamado Tito veio em nome do Império Romano e sitiou Jerusalém. É interessante que quando nós lemos esse mesmo texto aqui de Mateus, lá em Lucas, Lucas já interpreta a fala de Jesus. Ele pega isso que Jesus diz, quem lê e entenda, e Lucas já nos dá uma leitura já interpretada. Se você olhar lá em Lucas 21, 20, lá está escrito assim: quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação. Lucas faz a interpretação que eu acabei de fazer com vocês da história e diz, olha, o que Jesus está dizendo sobre o abominável da desolação só pode ser o que aconteceu há 167 anos atrás, quando Jerusalém foi dominada por Antíoco Epifânio IV. Então, quando Lucas vai relatar o Evangelho e esse sermão de Jesus, ele diz, olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada, fiquem sabendo que a devastação está para chegar. E de fato aconteceu. Foi sitiada em 67, e a estratégia era fechar a cidade para que as pessoas que estivessem dentro morressem de fome e de sede. E no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída, foi queimada. No dia em que ela foi queimada, alguns historiadores, eles dão um número de 500 mil cristãos morreram dentro de Jerusalém, mas somando não apenas cristãos, mas judeus que estavam lá, a história diz que foram mais de 1 milhão de judeus que foram mortos dentro dos muros de Jerusalém, por causa desse general Tito. É interessante que existe uma fonte não oficial, que foi usada por um historiador chamado Justo Gonzalez, que diz que cerca de 160 mil cristãos escaparam de Jerusalém, porque acreditaram numa profecia e fugiram de Jerusalém algum tempo antes, quando eles perceberam que a cidade estava sitiada. Ou seja, quando Jesus disse para eles aqui em Mateus 24, olha, fiquem atentos, porque quando vocês virem um abominável da desolação no lugar santo, fujam. Quem estiver no campo, não volte para casa. Quem estiver no eirado, não desça para buscar a capa. Coitadinha das grávidas, mas quando isso acontecer, elas vão ter que fugir. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno. Fujam. E escatologicamente, Jesus está falando aqui de uma tribulação passada, dos dias de Daniel, de uma tribulação que estava prestes a acontecer e aconteceu no ano 70, mas vejam, que Jesus não apenas, ele antecipou para os seus discípulos esta grande tribulação que viria ali localmente em Jerusalém, como já tinha acontecido nos dias antepassados. Ele também está falando sobre uma desolação tal que nunca antes existiu sobre a terra. Então isso nos leva a concluir o seguinte: o que Jesus está dizendo é que, assim como aconteceu há 167 anos atrás, acontecerá de novo na destruição de Jerusalém, e foi à frente de Jesus cerca de 40 anos, no ano 70 depois de Cristo. E não apenas nessa ocasião, mas isso tudo é uma imagem que ilustra o que vai acontecer no fim, que Jesus vai chamar de uma grande tribulação, como nunca houve antes e como nunca haverá depois. E alguém poderia dizer, então pastor, será que não foi só aquilo que aconteceu lá no ano 67 e 70? Será que não foi só aquilo que aconteceu no primeiro século? Será que essa grande tribulação não já passou, não aconteceu lá com eles? Existem algumas pessoas que defendem isso. Mas vejam só, já aconteceram coisas no mundo piores
do que aquelas coisas que aconteceram lá. E é exatamente por terem acontecido coisas piores, e eu já vou citar algumas delas, que nós acreditamos que aquilo não foi a grande tribulação, mas aquilo foi uma ilustração que o próprio Senhor Jesus deixou para nos preparar para aquilo que há de vir. Até porque de lá para cá as tribulações não pararam, mas continuaram e têm aumentado. E coisas piores têm acontecido. Quer ver sobre o que é a grande tribulação? Eu quero ler para vocês, continuando então a explicar o que Jesus estava ensinando. Falemos então agora especificamente sobre essa expressão, grande tribulação, que nós entendemos que acontece quando o abominável da desolação toma o lugar santo. Isso já aconteceu 2 vezes na história, e quando acontecer de novo você já sabe, porque agora você está estudando Mateus 24 e você sabe que Jesus nos alertou sobre isso. Vejam só, o apóstolo Paulo, ele vai tratar esse assunto. O mesmo que nós encontramos aqui em Mateus, encontramos em Lucas, nós vamos encontrar num relato do apóstolo Paulo, preparando a igreja de Tessalônica para o fim. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para aquela igreja, 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 3 a 12. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esses são os adjetivos que Paulo dá para o abominável da desolação, ele está falando da mesma coisa. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Por isso que o pastor de vocês fica pegando no pé sobre esse assunto, justiça e verdade. Porque quando ele fala sobre o homem da iniquidade, ele diz o seguinte, ele diz que esta figura nefasta, ela será levantada num determinado momento da história que ainda não aconteceu, e quando ela for levantada, ela operará com todo o poder de Satanás, com a sua eficácia, com prodígios, com sinais, com maravilhas, e enganará as pessoas, e aqueles que não estiverem com o coração absorvido pela verdade do Evangelho, vão acreditar nas suas mentiras, vão defender as suas mentiras, e vão se levantar junto com ele contra a igreja do Senhor. É por isso que nós podemos afirmar que esta grande tribulação ainda não aconteceu. Estamos sendo atribulados, sim, mas quer ver algo pior do que o que aconteceu em Jerusalém? Eu posso citar para vocês. Quando Hitler matou nos campos de concentração milhões de judeus, ele tirou a vida de pelo menos 6 milhões de judeus. É mais do que os que foram mortos no primeiro século lá em Jerusalém. Ou seja, aconteceu coisa pior do que o que aconteceu em Jerusalém? Aconteceu. A Coreia do Norte e a China e outros países comunistas, desde a época da Cortina Vermelha, têm assassinado cristãos aos milhares, todos os anos. Tem acontecido coisas assim? Tem. Nós vivemos uma época de apostasia mundial? Sim. Para vocês terem uma ideia, a Europa hoje é chamado de um continente pós-cristão. Sabe o que significa isso? Significa que o lugar onde foi o berço do cristianismo, hoje é um lugar apóstata, é um lugar que abandonou a Cristo, que não segue as Escrituras, que não adora a Deus, que não serve a Deus. A América do Norte, que já foi o grande celeiro de missionários, enviou missionários pelo mundo, hoje é uma nação que está sendo considerada uma nação onde o Evangelho está morrendo.
Igrejas estão sendo transformadas mensalmente em boates, em cinemas e em locais para serem alugados para festas. Sabe por quê? Porque o mundo está passando por uma apostasia, mas ainda não é uma apostasia global. Mas todos os lugares aonde vocês virem essa palavra global sendo colocado, pode ter certeza, essa palavra hoje serve à agenda da nova era, de uma nova instituição que visa um governo global, um governo único mundial. E quando esse governo vier, esse governo vai, em si, ele vai potencializar toda a oposição ao cristianismo. E quando você vê esses fóruns para defesa do meio ambiente, e você vê lá, quando você olha, fórum para o ambiente global, defendendo, em defesa do clima mundial, tudo que você encontra com essa expressão global, o que você tem na realidade é um grande arranjo do mundo que se opõe a Deus, para tentar unir forças contra o Senhor Jesus, contra o Evangelho e contra a igreja de Cristo. E esses são os ingredientes para a grande tribulação. E por fim, o último de todos os ingredientes é, sem dúvida nenhuma, o surgimento desse homem da iniquidade. Ele é a figura que falta. Talvez seja uma figura que já esteja povoando as manchetes nas mídias do nosso tempo, mas nós não sabemos quem é ainda. Mas a Bíblia fala de uma pessoa, não fala de uma organização, fala de uma pessoa. A Bíblia fala de um indivíduo que vai fazer algo que vai ganhar a atenção, a simpatia, o amor e a devoção das pessoas. E especialmente pensando sobre isso, nós podemos ir para alguns textos da Bíblia que relatam que esses anticristos já estavam no mundo lá nos dias de João. E muitas figuras ao longo da história receberam pela própria igreja do Senhor Jesus a alcunha de anticristos. Mas eles apenas estavam cumprindo um papel dentro do seu tempo. Mas eles não são aquele que vai totalizar a potencialidade disso. Então, se você ler, por exemplo, a epístola de 1 João, no capítulo 2, versículo 18, João diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E ele está falando do último tempo, aquilo que o Senhor Jesus também chamou. São os últimos dias, dias de conflito entre a fé, entre a verdade e a mentira. 1 João também, no capítulo 2, mas lá no verso 22, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai, nega o Filho também. Ainda neste capítulo, aliás, em 1 João, lá no capítulo 4, de 1 a 3, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. João está dizendo, já existem no mundo muitas pessoas. E quando João disse isso, lembra que João estava profetizando num período em que havia um imperador que o exilou numa ilha chamada Patmos, e o nome desse imperador era Domiciano, e Domiciano exigia culto a ele. Quando João escreve uma carta de Cristo para uma das igrejas lá na Ásia Menor, ele diz para essa igreja: e o próprio Satanás colocará o anjo de vocês por 10 dias na prisão. E ele estava fazendo referência a Domiciano, o anticristo. Na época da reforma protestante, e se você ler os símbolos de fé da igreja, você vai ver que na época da reforma protestante, os reformadores, eles entenderam que o papado era uma figura do anticristo. E deixa eu explicar por quê. Porque naquela época eles combatiam uma heresia que existia dentro daquela igreja, da qual eles todos fizeram parte, que é a heresia de dizer que a figura do Papa tem a infalibilidade,
algo que nenhum ser humano tem e nunca teve, o único, infalível, imutável, verdadeiro e tão somente Filho de Deus unigênito é Jesus Cristo. As palavras de nenhum homem, seja o Papa, seja um pastor, seja um bispo, ou seja quem alegue para si apostolado, não podem ser colocadas em pé de igualdade com Cristo. E os nossos pais reformadores, eles diziam que o sistema papal é um sistema anticristo, porque tira de Cristo uma autoridade que é só dele e coloca sobre uma figura humana. O Senhor Jesus ordenou 2 sacramentos, eles estão na Bíblia. Mas o sistema papal criou mais outros tantos, que não estão na Bíblia. Eu desafio você a encontrar qualquer um deles. Eles não estão lá. Mas não pense que o problema é só na igreja dos outros. A própria igreja evangélica, e agora eu quero salientar, muito mais a igreja evangélica do que qualquer outra igreja, tem levantado anticristos por aí. Porque é exatamente dentro do cenário evangélico que existem bispos que falam como se fosse Deus, que fazem propagandas de suas igrejas evangélicas dizendo assim: venha para a nossa igreja, porque aqui você vai ser salvo, aqui você vai ser curado, os seus problemas vão acabar, você não vai ter mais problema financeiro. E você não ouve nunca a expressão Jesus Cristo, mas você ouve que a igreja fulana de tal salvou fulano, a igreja fulana de tal arrumou um casamento para o fulano, o bispo fulano de tal fez. Todo homem que coloca a sua vida no lugar da vida de Cristo para servir as pessoas é um anticristo. Porque o anticristianismo não é apenas negar Cristo. Tem muita gente que não nega Cristo, mas toma para si a glória que é de Cristo, mas toma para si a autoridade que é tão somente de Cristo. E todas as vezes que alguém faz isso, se configura num anticristo. E por isso que João diz, os anticristos já estão no mundo. Uma vez eu ouvi uma pregação de um tal desses bispos, pastor da maior igreja evangélica que existe no mundo, não sei se dá para chamar de evangélica, pregando sobre Jesus transformando água em vinho. E a pregação dele está no YouTube, para quem quiser ver, é uma coisa nefasta, porque ele diz assim: olha, venha para a nossa igreja, porque aqui a gente não transforma água em vinho, porque qual a utilidade de transformar água em vinho? Aqui nós resolvemos os seus problemas. Ou seja, esse indivíduo que prega na frente de uma cruz, como eu estou pregando com vocês, ele critica o próprio Senhor Jesus, o Senhor da cruz. Isso é anticristianismo, muito pior do que o papado. Então, o anticristianismo está no mundo? Está. Ele está dentro das igrejas? Está também, infelizmente. Está na política? Está. Todas as vezes que um líder político se levanta e profere qualquer que seja o discurso, fazendo oposição a Cristo, fazendo oposição ao conceito, aos valores cristãos, ele está se tornando um anticristo. Todas as vezes que uma corte rasga a verdade e abraça a mentira, ela está se configurando num sistema anticristo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é a verdade, que toda a verdade procede de Deus. Isso Agostinho já dizia lá atrás. Seja a verdade que está escrito no livro das leis, ou seja a verdade que está escrito nas escrituras, toda a verdade procede de Deus. E quando qualquer indivíduo, seja ele quem for, se levanta contra a verdade, se configura um anticristo. E nós estamos vivendo num mundo onde tudo está se convergindo para aquilo que é o oposto de toda a verdade, para aquilo que é o oposto a Cristo. É a isso que o mundo converge. Nós estamos vivendo numa época em que os cristãos estão começando a ter que se esconder. Esconder o que eles acreditam, esconder o que eles sentem, esconder o que eles cantam, esconder o que eles pregam. Porque sutilmente nós estamos passando de um país onde a verdade pode ser dita abertamente, para um país em que dizer a verdade se tornou uma coisa perigosa. Haja vista a nossa ministra, há algum tempo atrás, dizer que homem nasce homem e que mulher nasce mulher.
E ela está sendo criticada e enxovalhada até hoje por causa disso. Porque é um país que não suporta valores oriundos das Escrituras. Sabe o que significa isso? Significa que é um país que está abraçando de corpo e alma o anticristianismo. Alguns meses atrás, um presidente, que eu não vou citar o nome, citou a Bíblia dentro da ONU. E teve gente que ficou chateada e brava. Ele podia ter errado tudo sobre política, mas o simples fato dele citar a Bíblia dentro da ONU significa que ele fez mais por esse país do que qualquer outro que tenha ido até lá. E deixa eu dizer uma coisa para você, você que é membro dessa igreja, quando você professou sua fé aqui, foi perguntado a você o seguinte: qual é a sua única regra de fé e prática? E você respondeu que é a Escritura. Então, em qualquer lugar onde a Escritura for citada, você deve honrar as Escrituras. E um cristão que vai viver nessa grande tribulação, nesses últimos dias, precisa honrar as Escrituras. E entre um discurso pomposo que afaga o ego de um mundo que repele Deus, de um mundo que odeia Deus, que odeia valores cristãos, você que é cristão, nós precisamos aplaudir e defender quem ainda tem coragem de citar a Bíblia. A grande tribulação, ela vem para derrubar, para ceifar e para tirar do meio da igreja quem não consegue ser crente. Quem está na igreja por comodidade, quem está na igreja por consanguinidade, quem está na igreja por tradicionalismo, não vai ficar. O Senhor Jesus disse o quê? Nesse último tempo, o amor de muitos esfriaria, a apostasia vai tomar conta do coração das pessoas, vão abandonar a fé, vão apostatar a fé, e esse tempo será um tempo tão difícil, que se o Senhor não abreviar, nem os eleitos permanecem na igreja. É por isso que nós precisamos amar a verdade, amar as Escrituras e filtrar absolutamente tudo à luz da palavra de Deus. E aí eu digo para vocês, é melhor, como você tem lá no Antigo Testamento, um dia uma mula foi usada para falar com o homem, porque ela falou em nome de Deus. É melhor ficar do lado de um animal que fala em nome de Deus, do que ficar do lado do homem mais sábio e mais honesto do planeta, se esse homem não tiver compromisso com a palavra de Deus. Porque o anticristo, ele vem exatamente para fazer isso, para se colocar no lugar de Cristo, para se opor à verdade e para ganhar a simpatia de todas as pessoas. Você é um cristão e você está nesse mundo, você precisa entender isso. Nós todos precisamos entender isso. Isso é a palavra de Deus. Jesus disse, se esses dias não fossem abreviados, ninguém ia sobrar, nem mesmo os eleitos. Porque são dias de muito engano e de muita mentira. O mundo já está preparado. O cenário é um cenário perfeito. Talvez nós sejamos essa geração que vai passar pela grande tribulação. Talvez nós sejamos esse povo. A perseguição mundial aos valores judaicos cristãos já está em franco avanço. E a gente precisa entender isso. Estudar esse sermão escatológico de Jesus é entrar, é penetrar nesses pensamentos. E eu quero citar para você ainda o livro de Apocalipse, capítulo 13, de 1 a 9. E veja como isso está claro. Agora ele vai usar uma imagem, que ele vai citar como uma besta que se levanta do mar. É uma figura. É uma figura, o mar nas Escrituras é o mundo sem Deus. Se você lembrar lá de Apocalipse 21, quando João fala a respeito do céu, ele vai dizer assim, e o mar já não existe. Vi novo céu e nova terra, vi as coisas que o Senhor fez, e ele vai chegar num determinado momento e vai dizer assim, e o mar já não existe. Ele não está falando da água do mar. Mar era uma bacia que existia na entrada do tabernáculo. O nome dessa bacia era mar, onde o sacerdote chegava e ele fazia a primeira purificação das mãos. Era um lugar de impureza. E o que João está dizendo no capítulo 21 de Apocalipse é que nessa nova terra, nesse novo céu, não há mais impureza. Não tem mais impureza alguma. E então veja o que ele está dizendo nesse texto aqui.
Ele vê emergir uma besta do mar. Sabe o que significa? Significa, olha, é um homem que se levanta do meio de toda a impureza desse mundo, em meio ao mundo de pecados. Veja o que ele vai dizer: vi emergir do mar, capítulo 13 de Apocalipse, acompanhe comigo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, lembra de dragão na Bíblia? Referência de dragão na Bíblia é sempre a Satanás. E deu-lhe o dragão o seu poder. Lembra do que Paulo falou? Paulo não disse que o homem da iniquidade iria agir com toda a eficácia de Satanás? João está dizendo a mesma coisa. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como que golpeada pela morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou disso. Veja, esse homem surge e de repente ele é golpeado mortalmente, e ele, com o poder e a eficácia de Satanás, ele revive, como uma fênix surgindo novamente das cinzas. E quando ele faz isso, o mundo se maravilha dele. O mundo vai dizer: encontramos alguém que é maior do que Jesus. Jesus foi morto na cruz e depois foi embora. Dizem que ele ressuscitou, mas nós não temos a prova. Mas o anticristo, o homem da iniquidade, vai dizer: eu estou aqui. Podem viver minha ferida aqui na cabeça. Olha, era para eu ter morrido, e eu morri, mas eu voltei, e voltei para vocês. É isso que Apocalipse descreve como sendo essa imagem. E veja o que acontece então. Então versículo 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Adoraram a Satanás. Não sei se vocês sabem disso, mas existe uma religião imensa no mundo hoje, que é uma religião satanista. E isso para não dizer as outras, que não são satanistas, mas também servem a Satanás disfarçadamente. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ele? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Veja como é duro isso. Está dizendo: esse homem da iniquidade vai se voltar contra os crentes e vai vencê-los. E vai vencê-los. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O mundo cairá aos pés dele. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E o versículo mais importante: se alguém tem ouvidos, ouça. É o que João estava dizendo. Ouça, enquanto vocês têm tempo. Vamos lembrar daquele exemplo: 160 mil judeus não foram mortos por Tito, porque eles ouviram Jesus. Nós temos que ouvir Jesus hoje. Nós estamos num país onde a mentira e a verdade estão tão misturados, que a gente não consegue discernir uma coisa da outra. Esse é o momento para a gente voltar para a Bíblia. Esse é o momento para a gente colocar esperança na Bíblia. E antes que vocês me julguem errado, deixa eu dizer uma coisa: a minha esperança, a minha única esperança, ela está depositada sobre o Messias, mas não é esse que está em Brasília, é o Messias chamado Jesus Cristo. É sobre ele que está a minha esperança, porque nenhum homem sobre essa terra é digno de receber a esperança de um outro homem, porque a própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto, e ai daquele que confia no próprio homem. Qualquer um pode ser esse anticristo. Qualquer um. Até um brasileiro. Ainda que tenha um nome de apenas 4 letras, ou um nome como o nome de Messias. Qualquer um pode ser. Só não vai ser um cristão. Graças a Deus. Quais serão as fontes de tribulação nesse período? As nações vão nos oprimir. A igreja apóstata, ou seja, aqueles que abandonarem a Cristo e abraçarem a mentira, vão oprimir. As autoridades da terra,
as autoridades estarão a serviço do inimigo de Cristo. Contra quem vocês acham que eles vão lutar? E o próprio homem da iniquidade. E eu quero citar 2 textos para vocês. Um de Apocalipse 17, versículo 13, que diz: tem estes um só pensamento, falando das autoridades deste mundo, oferecerem à besta poder, autoridade e tudo que eles possuem. É isso que as autoridades do mundo vão fazer, sejam elas quem for. Por isso que a gente não pode ter homem de estimação nenhum. Porque todos os homens sem Deus vão cair diante da autoridade deste que vai agir em nome de Satanás. Por último, e concluindo, quais as exortações que Cristo faz à igreja diante desse cenário tão terrível? Primeira, tenham coragem e ânimo. Como eu disse na semana passada, o general dos generais, o Senhor dos exércitos, está vindo. E Ele mesmo prometeu: nós vamos abreviar esses dias, para que vocês suportem. O nosso general é Cristo, Ele está voltando. O versículo 22 de Mateus diz: não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então vejam só o que o Senhor está dizendo para aquela igreja: coragem, meus filhos, coragem, meus irmãos. O Senhor vai diminuir esse prazo, para que a gente consiga permanecer forte, para que a gente consiga vencer. Tenham ânimo, tenham ânimo. E eu quero citar também Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 diz que nesse tempo de grande tribulação, Satanás sairá a reunir Gog e Magog, as nações, contra o Senhor. Ele ficará liberto por pouco tempo para enganar as nações. Mas quando o Senhor surgir sobre as nuvens com poder e glória, os crentes que estiverem firmes e fiéis ao Senhor, num piscar de olhos serão transformados e estarão com o Senhor nos ares. E o segundo ato será: o Senhor com o sopro da sua boca destruirá o homem da iniquidade, o anticristo, e lançará os dois, juntamente com Satanás, com todos os demônios e com todos que estiverem no inferno, no lago de fogo e enxofre, que é o lugar onde eles serão punidos por toda a eternidade. Igreja, tenha coragem, bom ânimo, porque a verdade e a justiça, enfim, triunfarão. Tenham bom ânimo, irmãos, tenham coragem. Quando a nossa vida for colocada em jogo por causa da nossa fé, quando a vida dos nossos filhos for colocada em jogo pela nossa fé, tenham coragem e tenham bom ânimo, porque o nosso Senhor virá, e Ele dará o justo pagamento para tudo aquilo que foi feito de injustiça sobre essa terra. E então virá o fim. Segundo, não deem crédito aos falsos profetas que surgem por aí, marcando data da vinda de Cristo, como eu comecei há 3 semanas atrás, como aquele William Miller que disse que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. E não voltou, pode ficar tranquilo. Não saiam por aí correndo atrás desses falsos profetas que surgem por aí. Lembre, a nossa regra de fé e prática é as Escrituras. Você fala: mas pastor, como é que eu vou saber o que a Escritura está dizendo? Estude as Escrituras. Vem para a igreja, vem participar da escola dominical, vem participar dos estudos bíblicos, você vai compreender as Escrituras. Leia 1, 2, 3, 10, 20 vezes, você vai entender. Ore e peça a iluminação do Espírito Santo, você vai entender, porque o Senhor Jesus já nos deu tudo que nós precisávamos para enfrentar esse tempo. Quanto mais perto dessa palavra, mais você vai conseguir sentir o cheiro da mentira de longe. Quanto mais longe dessa palavra, mais você vai ser vítima fácil para mentira e para injustiça. Você embarca, você vai embarcar em discursos, e aliás, nós vivemos no mundo dos discursos. Terceiro, prepare-se, pois a vinda do Senhor está muito próxima. O cenário é muito peculiar. A vinda do Senhor Jesus está próxima. E eu quero concluir dizendo o seguinte: você está preparado? O seu coração já foi rendido a Jesus? Porque nesse cenário, não adianta ser amigo da igreja, não adianta ser frequentador de igreja. Nesse cenário, você tem que estar seguro
de que o seu coração está em Cristo Jesus. Porque se o seu coração estiver completamente rendido a Cristo, você vai embarcar na onda de outros messias que existem por aí. E esse não é o caminho. O caminho não é nem a direita nem a esquerda. O caminho é o alto. Não abrace nem a direita nem a esquerda, abrace Cristo. O que a sua alma precisa é de Jesus, não é de um partido político, não é de um falso profeta, não é de um falso Cristo, não é também de um pastor, porque o pastor não pode aliviar a sua alma. O que você precisa é de Jesus. Busque o Senhor enquanto se pode achar, porque no dia em que Ele surgir sobre as nuvens com poder e grande glória, Ele não vem mais como um advogado, mas aí Ele vai descer como um juiz, não como esses que você tem visto por aí. Ele vai descer como um juiz, que é absolutamente justo, perfeitamente justo. Que Deus nos ajude. Palavra grande tribulação é para causar arrepio, mas é para fazer o nosso joelho se dobrar diante de Jesus Cristo, e fazer com que os nossos olhos se voltem para Ele, e que o nosso coração seja colocado nas mãos dEle. E eu oro que Deus faça isso com você. Vamos ficar em pé. Eu sei que o pastor de vocês hoje falou muito alto.